Espantoso. Samael Aunveor, através da meditação, encontra-se com o Deus Tlaloc. Bom, o Deus Tlaloc, ele representa o Deus da chuva. É aquele que manda chuva para as nossas terras, é aquele que vai irrigando com as suas gotículas ali aquelas sementes essas que vão gerar alimentos para toda a humanidade planetária. Então, tem da onde vir o nosso alimento, que é através dessa fonte sagrada do Deus Tlaloc, que é o Deus da chuva. Só para o pessoal entender quem é Tlaloc. Então, a importância que ele tem é no aspecto planetário. Bom, para compreender a região onde que vive o Deus Tlaloc, precisamos compreender 4 regiões: celular, mineral, molecular e mundo eletrônico. Bom, a região celular, ela representa a formação do nosso organismo, ou seja, é a primeira região que formou o organismo dos seres humanos. Ok, primeira. A mineral representa o local onde estamos, que é a crosta terrestre, ou a crosta planetária, essa nossa, é uma crosta. Molecular, turminha, aí sim, ó, já tem tudo a ver com as multidimensões. A molecular, ela representa a dimensão astral, turminha, e a dimensão mental. Olha só, ainda não chegamos na dimensão dele, hein? Vê como que o Tlaloc está longe do mundo astral e do mundo mental. Bom, aí sim, chegamos na 4ª região, onde vive esse Deus Tlaloc. A 4ª região seria o mundo eletrônico. Como São Germain falava do mundo eletrônico, quem estudou aí a luz violeta do mestre ascensionado Saint Germain vai entender dos mundos eletrônicos, que é o mundo causal onde que ele vive. Agora, pessoal, pensa comigo. Samael Aunveor, espantosamente, ele teve uma transcendência espiritual e ele se teletransportou para a região causal, ou seja, o mundo eletrônico onde vive Tlaloc. Mas aí antes de eu chegar nessa experiência metafísica que ele teve, as pessoas erroneamente sacrificavam animais, pessoas, em nome do Deus Tlaloc. E está erroneamente aí que eu vou chegar, tá, pessoal? Quem praticamente complica todas as religiões é o próprio ser humano. É o ser humano que deturpa tudo, tá? Vamos lá, então, a experiência espantosa que ocorreu com o Samael Aunveor. Pessoal, Samael, ele na época quando ele estava encarnado aqui, ele fazia muitos desdobramentos astrais, saía do corpo, fez centenas de livros praticamente, eu acho que foi centenas, porque foi muito livro, né? E ele ajudou muito, né, na evolução planetária das pessoas que ali estudavam o assunto dele, praticantes aí da gnose, tá? Bom, vamos para a experiência aqui, tá? Ele contribuiu muito para a evolução, realmente ele foi um avatar cósmico. Bom, como é que foi essa transcendência espiritual? Samael Aunveor, ele pensou, eu preciso fazer um contato com o Deus Tlaloc, o Deus da chuva, o Deus do trovão. E ele está na 4ª coordenada no mundo eletrônico causal. Ele está além do plano astral e mental. Ele está muito além do mundo astral e mental. Como que eu vou fazer para chegar no mundo causal, que é o mundo das causas, onde ele vive, onde que é um local lindo, pessoal, um reino de crianças majestosas, alegres ali,
locais lindos ali, que não dá nem para descrever, tá? É de uma natureza que não tem como descrever. Mas o fato que ele entendia de meditações muito transcendentais, Samael Weor. Então ele praticou Samadhi, é aquela meditação em que você cerra, né, os olhos, relaxa todo o corpo, não pensa em nada. E a ideia primordial na consciência dele, na concentração que ele está afirmando lá em Tlaloc, que ele conseguia. Através da concentração, ele conseguia se teletransportar para as regiões no qual ele estava concentrando. E ele estava concentrando na região causal, ou seja, os mundos eletrônicos onde vive o Deus Tlaloc. E ali ele meditando, entrando em Dharana, não pensando em nada, entrando, ele praticamente conseguiu, né, entrar no neutro, ou seja, ele não pensou em nada, não teve um pensamento de nada aqui na Terra. Ele não pensava, pelo contrário, ele praticamente é como se ele estivesse entrando no vácuo interno do seu ser. Ou seja, ele eliminou duas forças, a positiva e a neutra. Quando você elimina essas duas forças, você entra no neutro, no vácuo. E foi assim que ele conseguiu se teletransportar para o mundo causal, o mundo eletrônico, onde vive o Deus Tlaloc. E lá ele estava frente a frente com Deus Tlaloc. E ele viu. Só que o Deus Tlaloc, praticamente esses deuses, eles sacam tudo. Eles sabem quando alguém está chegando por perto deles. Mas lógico, né? São deuses siderais, cósmicos. E aí, quando Samael se aproximou do Deus Tlaloc, ele percebeu o Deus Tlaloc na forma de um como que se fosse aqueles trajes antigos de pessoas, como que se fosse, não é bem a forma de um ser da época, como que vocês sabem um ser com túnica lá pro lado ali de Israel, como que se fosse ali, tinha uma forma de um humano, porém lembrava um jesuíta, alguma coisa assim. Esses seres, eles podem assumir formas cósmicas. E aí Samael conversou com ele, falou: o que o Senhor fez? E aí ele se perguntou, Tlaloc, como assim? Como eu fiz? As pessoas se mataram pelo Senhor, se guerrearam, fizeram sacrifícios até humanos. Como assim? Como assim? Sim, fizeram sacrifícios humanos. Aí Tlaloc respondeu para Samael: a humanidade está totalmente perdida, porque eu só levei a paz, eu só levei o autoconhecimento para essas pessoas. Eu levei fartura, só que o ser humano deturba tudo. Peraí, então o Senhor não tinha nada a ver com aquele sacrifício? O Senhor não recebia aqueles sacrifícios humanos? Gentes, animais? Claro que não. Eu sou puro. Eu sou o Deus Tlaloc da chuva, eu não preciso disso. Eu sou um Deus puro. Eu sou de uma alta envergadura espiritual. Samael não sabia onde enfiar a tua cara. E aí, foi uma experiência transcendental que o mestre teve. Isso serve o quê, pessoal? De entendimento para mim e para você. Porque, na verdade, as religiões, elas estão aí para ensinarem, sim, as pessoas, até ajudarem. Só que o ser humano,
ele deturba as religiões, turminha. É isso que aconteceu. Então, isso foi de uma suma experiência transcendental com o mestre Samael. Foi de suma, porque olha o autoconhecimento que a gente estamos angariando, né? Que coisa magnífica, muito, muito, muito magnífica. Então, para a gente ter esse entendimento espiritual, porque Tlaloc era um ser cósmico de alta envergadura espiritual. Então, o quanto que a gente, né, deturba uma religião, as pessoas deturbam. E tem uma coisa, pessoal, olha só como que o negócio não é brincadeira, tá? O Tlaloc, você vê como que a espiritualidade, turminha, é uma coisa tão louca, muito louca. Porque o Tlaloc, ele vai ter que reencarnar novamente na Terra, numa era de Aquário. Olha que coisa. E ele vai ter que reencarnar aqui novamente. Não é assim, reencarnar novamente não, porque ele já era um deus, né, das águas. Mas devido essas coisas que ocorreram, ele terá que reencarnar. E vocês veem como é que é. Agora você vê, o Samael ele teve um arrebatamento espiritual. Ele se encontrou com o Tlaloc. Olha que interessante. E na verdade o Tlaloc ele estava, agora que eu me lembro, ele estava em trajes de Arabe. Naquela idade, naquela época, né? Então quando o Samael ele se teletransportou na região causal, ele viu o Tlaloc numa forma de Arabe, né? Aquelas roupas de Arabe, né? Aquelas vestes compridas, né? Aquelas calças compridas, largas, né? Túnica e tudo. Então ele vai ter que reencarnar na era de Aquário, Tlaloc, porque ele vai ter que reajustar, né? Vai haver logicamente que vai haver uma evolução muito mais diferenciada daquela, né? Lógico, né? Na verdade, estamos evoluindo, sim. Então o Tlaloc ele vai reencarnar na era de Aquário, tá? Talvez vai passar tudo essas coisas que estão aqui ocorrendo, né? Vai passar depois guerras, terceira guerra, tal, essas coisas tudo acaba, pessoal. E depois numa nova Terra, que essa Terra ela nunca se acaba. Pelo contrário, a Terra, na verdade, são os espíritos planetários que estão sempre refazendo, né, essa dimensão tridimensional, a Terra, né? Existem os trabalhadores que... Na verdade, os espíritos planetários são como se fossem arcanjos cósmicos, siderais, que estão trabalhando na evolução planetária, porque a Terra ela representa, sim, um local em que os espíritos, né, precisam reencarnar aqui. Aqui é uma escola, então essa escola não pode acabar, né, pela lógica, né, pessoal? Mesmo que ela possa ter até um fim, mas vai demorar muito, né? Então, existem planejadores, existem reformadores aqui, tá? Então, a Terra ela sempre está sendo trabalhada porque tem o ectoplasma, tem as substâncias ali que são no processo, não é mediunicamente que eu estou falando, que muitas vezes utilizam também do processo mediúnico dos médios aqui, mas às vezes podem trabalhar nessas faixas interiores da Terra aqui sem percebermos aqui, em que eles podem, se quiser, eles podem agigantar a Terra, eles podem tornar a Terra mais pequena, eles podem trabalhar na cura da Terra, né, através desses foguetes que são lançados, mísseis, a Terra está sendo bombardeada, mas vamos dizer que esses espíritos planetários vão fazendo curativo na Terra sem a gente sabermos, né? Então, para a gente entender que não estamos sós também. Mas é bem interessante essa experiência espantosamente de Samael Weor
que através da meditação aí ele teve um encontro com o Deus Tlaloc, tá, pessoal? Isso aqui não é conto de fada, isso aqui não é conto da carochinha, né? Carochinha que o pessoal sempre fala. Não é, tá, pessoal? Isso aqui é um fato. As pessoas que estudam isso sabem que o que a gente está falando é real, não é brincadeira. Isso aqui não ia também trocar ideia furada aqui, né, pessoal? Então, eu estudo isso, jamais eu ia cansar aqui, me desgastar para falar sobre isso à toa, né? É porque vocês são merecedores desse autoconhecimento. Então, vocês estão recebendo autoconhecimento agora, metafísico e espiritual, tá bom? Um abraço aos irmãos da gnose, um abraço aos irmãos que estudam aí o autoconhecimento, um abraço aos meus inscritos que estão aqui e não inscritos também, tá bom? Peguem isso como autoconhecimento. Você está ganhando luz, está ganhando sabedoria através dessa informação que eu estou deixando aí. Um forte abraço. Deixa seu like se você é novo, se inscreva no canal também, tá? Muita luz.